Ski Lovers, esse episódio vai começar em ASMR. Mentira, não vai começar não, porque todo mundo aqui tem um ranço generalizado, uma raiva que desperta com esse tipo de conteúdo. Aqui a gente gosta de falar e falar durante horas em ASMR, acho que vai ser um pouco cansativo, talvez você durma. Então, e aí, Ski Lovers, sejam bem-vindos a mais um episódio. Ai, meu Deus, o último episódio nesse estilo dessa temporada do Esquilo Talks. Eu amo que o nome da temporada é o meu nome, da temporada Thiago Valente. Me orgulho muito desse nome. Se você tá aqui é porque você mereceu. Não, eu mereci. Esse posto eu mereci. Galguei o meu caminho. Hoje a gente vai falar sobre literatura, ativismo e internet com uma grande leitora. A gente tá aqui recebendo pessoas que estão aí por trás das histórias que a gente lê. Sejam fãs, sejam escritores, sejam influenciadores. Essa conversa vai ser muito legal, mas como sempre, para me acompanhar nesse papo, tenho ela, Meu Deus, o último adjetivo. Vamos. Qual foi o último que eu usei? Incomparável? Comparável. Ela é a inigualável, porque ela é única. Letícia Gomes. Eu amo. Perfeita. Meu Sol em Leão agradece. Isso aí, fala mesmo. Eu sou a Letícia, do Esquilo. Como você provavelmente já sabe, se você chegou pela convidada, prazer. A minha voz geralmente não é assim, só em muitos episódios. Só em finais de temporada. É difícil, né? Emoção, a gente chora. Mas, enfim, antes de apresentar essa convidada maravilhosa, lembre-se, se inscreva, ativa o sininho, curte, comenta, por favor. A gente agradece. E bora de apresentação? E vamos lá. Hoje a gente vai conversar com ela que tá na internet pra falar de tudo um pouco e jogar várias verdades na nossa cara, de um jeito bem debochado que eu amo. É jornalista, influenciadora, ativista e uma grande leitora. Pra apresentar ela, nada melhor do que usar um pouquinho do que já tá nas suas redes. Então tem a bio do... Acho que essa aqui é do Instagram, que é não ando, não quero andar e reclamo de quem anda. Eu amo esse mood, sou eu na segunda-feira de manhã. E pro nome dela no Twitter, que é tudo, que é Ana Clara, parênteses, não a do BBB. Pode entrar, Ana Clara Muniz. Yay! Seja bem-vinda! Oiê! Eu amo suas redes. Amo. Obrigada! Eu sou a maior hater de quem anda. Gosto de me identificar dessa forma, mas trabalho na internet há algum tempo, sou formada em jornalismo e estou muito feliz de estar aqui com Demais. vocês hoje. A gente que tá muito feliz de te ter aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, vai ser demais. E você fala sobre vários assuntos, cada vez mais você tem falado sobre literatura nas suas redes. Suspeito eu que nós temos gostos literários muito parecidos. Será? Porque alguns livros que você mostra, eu fico, eu gosto desse, eu gosto desse, eu gosto desse, eu gosto desse. Fico, uau, a gente tem muito em comum. Então eu queria saber como é que é a sua história com a literatura, como que foi esse caminho, como a literatura entrou na sua vida, como ela foi se tornando algo mais frequente, mais presente, como é a Ana Clara leitora. Eu sempre gostei muito de ler, desde que eu aprendi a ler, eu devorava livros, gibis e tudo que você me colocasse para ler, letreiro de loja, qualquer coisa eu lia, gostava muito, muito, muito. E eu comecei a entrar nesse mundo literário, mas depois de um certo momento da minha vida, quando eu entrei na faculdade, eu dei uma parada de ler, porque, né, faculdade, a gente lê o que é obrigado Tem uma a ler. demanda ali, né? Tem uma outra tem uma coisa que a coisinha gente pra não ler. quer ler. A gente quer fazer qualquer coisa menos ler. Sim, E nossa, sim. aí eu dei uma parada e aí nos últimos tempos eu comecei a me desafiar num desafio literário para poder ler mais e estou tentando para tomar o hábito da leitura novamente e agora estou viciada novamente. Ai, que demais. Então, eu gosto muito, muito mesmo. Eu passo muito tempo da minha vida lendo. Inclusive, escolhi fazer jornalismo porque eu amo ler e escrever. Era isso que eu ia falar. Jornalismo já é um curso que, por si, já exige uma demanda muito grande de leitura, né? De escrita Sim, também. bastante, Que demais. bastante. Mas é bom.
Pra Com quem certeza. gosta, né? Sim, eu lembro na época da faculdade. Eu amei que você comentou que você lia de tudo. Eu lembrei de um fato muito aleatório da minha vida. Quando eu era pequeno, eu costumava ler gibi no almoço e no jantar, no café da manhã, enquanto eu comia. Uhum. E aí os meus pais não queriam, porque queriam que eu interagisse, né? E eu só queria ler a minha turminha da Mônica ali, o meu Pato Donald. E aí eles colocaram uma regra, durante a refeição você não vai ler pra gente conversar. Era o único momento que a gente tinha em família. Eu comecei a ler rótulo de embalagem. Incrível! Eu comecei a ler ingredientes. Ai, 10% da quantidade de sódio E foi diária. assim que você se formou em nutrição. Eu amo. Exatamente, eu vim trazer a sua dietinha. Ah, tipo, tá bom, obrigada. Meu plano alimentar. Totalmente baseado em embalagens. É exatamente isso. E quais são as leituras que você foi descobrindo nessa sua retomada depois de um tempo? Porque, assim, literatura, às vezes eu sinto que é muito como internet. As trends vêm, as tendências vêm, os tipos de história. E, de repente, a gente tem uma onda de histórias de um tipo definido. A gente teve os livros de vampiro, a gente teve as distopias, agora a gente tem romances muito fofos e, sei lá, mais 1 milhão de fantasias e histórias. O que você foi descobrindo nessa sua retomada da leitura? Olha, quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu gostava muito, muito, muito de ler romance. Muito, uma romântica perdida na vida. E aí, eu gostava muito de ler. Mas, obviamente, né, alguns anos atrás, só existiam romances hétero. E eu só Que li. coisa, hein, pessoal? Que coisa! morte. Quem imaginava? Quem tava esperando por essa, hein? Eu não tava. E aí eu só lia romance hétero e eu achava que eu amava isso. Até que, uns anos pra cá, eu sou LGBT, né? E eu comecei a pensar, cara, por que eu só leio romance hétero? Sim. E aí eu comecei a me descobrir nos livros que eu lia e fiquei apaixonada por romance LGBT, que, assim, na minha humilde opinião, e só ela importa, é muito melhor do que o romance hétero. Sim. Muito, muito, muito melhor. Sim. São Tipo, mesmo. é um nível acima. E eu, depois disso, eu nunca mais consegui ler um romance hétero. Sim. Eu tenho ranço. Eu vou ler, tipo, romance. Aí eu pergunto, é hétero? A pessoa fala, pô, Obrigada. nem vai dar. Tenho muito livro pra ler, não vai dar, Não, não. que eu tinha que ir lá fazer um negócio, depois não a gente vai tá vê. dando. E aí, mas agora eu tenho descoberto que eu gosto muito de fantasia também. Ah, que legal. Gosto bastante. Eu quero nomes. Que romances que você leu? E que Putz, fantasia que você foi descobrindo? brasileiro, romance que eu gosto muito é Céu Sem Estrelas, da Iris. Eu acho ela Ícone. perfeita. Muito, muito bom. Que mais? Deixa eu pensar. Os Dois Morrem no Final, gostei. Sim. Ah, eu adoro esse. Sim. Gosto. Assim, eu tava esperando um pouco mais, vou ser bem sincera. justo. É pra gente criticar livro? Ou- Com certeza. É o que tá a gente bom. mais faz. Espaço aberto. Que bom. É o que a gente mais faz. Deixa eu pensar. Olha, falei, né, de romance hétero, falei mal, e agora eu vou pagar a língua Olha porque só. o meu livro preferido é um romance hétero, quem diria? Qual? A Vida Invisível de Ed La Rue. Ai, esse eu tô devendo tanto. Comprei Leia. essa Tanto. semana. Jura? É Juro. muito bom. Ah. É muito, muito Vou bom. ler essa semana, gente. Assim, é cansativo, porque ele é muito grande. Tá. Assim, pra mim, né? Porque que eu vejo o vídeo do TikTok passando rápido, né? Então, pra Vezes mim, dois, vezes se tivesse um vezes 3, eu assistia. Mas eu gosto muito, gostei muito. Mas, em minha defesa, apesar de ser um romance hétero, é uma fantasia. Sim. E os personagens principais são LGBT. Eles estão numa relação hétero, mas eles são LGBT. ok. Então, ok, estou me defendendo. Espero que... Não. Passou. Tá bom, obrigada. Tá bom. Você A passa gente esse vai poder pano pra continuar o mim? episódio. Tá Todos bom. passamos esse Obrigada, obrigada. E uma coisa, Ana, que eu me identifico muito com você, porque colega de formação, também fiz jornalismo, pelos mesmos motivos. Ai, amo ler, amo escrever, tudo, Sim. vamos. Todo mundo que faz jornalismo fala isso no primeiro dia da É a faculdade. motivação, né? Ai, eu leio bastante, e é só romance. Eu adoro. E você fala muito sobre ativismo nas redes sociais. Eu amo, porque é muito tapa na cara. Eu gosto disso, eu acho que é bom.
pra pessoa acordar, sabe? Sim. Tipo, para de ser otário, vamos, né? Vamos. Acordar pra vida. Para, amigo, não falar que tá feio. E eu gosto muito disso. E eu ia te perguntar, né? Quando você vai ler, você procura livros nessa temática, nessa questão de representatividade mesmo, Sim. ativismo, de autores ativistas? Como que é essa relação na hora de escolher, né, um livro? Olha, eu cada vez mais, desde que eu me liguei, que eu só lia romance hétero, que eu minha vida inteira só li romance hétero, eu parei e falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu me forcei a buscar representatividade nos meus livros de alguma forma, sabe? E não só representatividade de personagens com deficiência ou autores com deficiência, mas representatividade de diversas representatividades, de poder ler um livro e saber que aquele personagem ali não é padrão e poder me identificar por ser diferente também, sabe? E aprender junto e expandir a minha realidade, a minha vivência. Porque eu acho que a leitura é muito isso, né? A gente tem contato com novos mundos e novas histórias e buscar representatividade na leitura é um jeito muito importante que eu gosto muito de me manter nessa vibe. Com certeza. O relato que eu mais gosto de receber é exatamente relatos como o seu, de pessoas que às vezes, através do meu conteúdo, ou através de outros conteúdos do TikTok de literatura, conheceram a literatura com protagonismo, com histórias, romances de pessoas da comunidade LGBT, e aí viram como é uma experiência completamente diferente, que foi o que eu tive lendo Vermelho, Branco, Sangue Azul. Eu também li, eu gosto. Nossa, foi incrível pra mim, foi tipo... Uau, eu nunca senti isso aqui que eu tô sentindo com esse livro, essa identificação extrema. Então, é meio catártico, assim, é muito Sim. transformador com outros livros. É 100%. E é muito legal se viciante. reconhecer, né? Total. Em algo que você tá lendo, porque faz muito mais sentido. Você É. consegue entender o personagem de uma maneira totalmente diferente. É É tipo muito desbloquear legal. um nível novo da leitura no É. joguinho da leitura. É, muito da hora. exatamente. E eu acho legal que eu aprendo muito também, por mais que eu esteja na comunidade, branco e magro, enfim, cis. Então, todo esse guarda-chuva que a gente tem, questões raciais, a gente falou muito sobre regionalismo? Regionalismo? Tá certo? É, Acho que sim. regionalismo. Na conversa que a gente teve no episódio anterior também. Eu acho que é um jeito da gente aprender mais coisas. Sim, e com certeza. é uma forma incrível. Mas quero saber das suas escritas. Como eram as suas produções de texto na faculdade, agora como jornalista? O que você mais curte escrever e como que é esse processo para você? Olha, já tive fases, muitas fases. Espero não ser julgada. Porque quando eu era Rolou a fanfic? adolescente, rolou a fanfic. Yay! A gente ama fanfic. Rolou tá? fanfic, rolou. Quando eu era adolescente, eu era poeta. Eu amo. Peço perdão a todos por essa fase da minha Maravilhoso. vida. É, mas sempre gostei muito de escrever, porque apesar de vocês estarem me ouvindo, me vendo falante e comunicativa e tudo mais, eu sempre fui muito tímida. Muito, muito tímida. E através da minha vida, assim, eu fui meio que aprendendo a me expressar de formas diferentes. E a escrita foi a primeira forma que eu soube me expressar. E às vezes eu só queria tirar de dentro de mim, sabe? Aham. Eu não mostrava pra ninguém. Eu escrevia, era algo totalmente secreto. Eu tinha uma pasta no computador, tipo, se pudesse ter senha, eu colocava a senha. Eu não deixava ninguém ler. Eu passava horas escrevendo. Minha família, todo mundo sabia que eu escrevia, mas ninguém sabia o que eu escrevia. E não era nada, assim, hoje em dia, vergonhoso totalmente, mas não era nada que as pessoas não podiam saber, mas eu sempre tive muita vergonha. E eu só queria tirar isso de mim de alguma forma. E eu comecei a me expressar muito nas redes sociais e eu comecei a criar conteúdo escrevendo. Além dos vídeos, eu comecei a escrever muito. Então, eu escrevia textos, eu escrevia coisas sobre ativismo, coisas sobre me identificar como uma mulher com deficiência, bissexual, coisas que eu nem sabia ainda, mas foram muito importantes no meu desenvolvimento e
enfim, são muito importantes até hoje. E acho que se eu não escrevesse, eu não seria quem eu sou hoje. Uau! Uau! Lindo. Nossa, é uma válvula de escape incrível. Sim. Eu tava vendo hoje de manhã, inclusive, um vídeo de uma youtuber que eu gosto muito, que ela chama Christiane Jones. Ela é escritora, é meio booktuber, assim, fala de uns livros também. E ela fez um desafio que era... a Virginia Woolf tinha uma tradição de escrever muitos diários. Ela tem toda a vida dela documentada em diários. Legal. E aí essa youtuber decidiu fazer esse desafio dela se obrigar Diário. um mês inteiro manter registros, entradinhas num diário. E aí foi isso, ela falou justamente sobre isso, sobre uma imersão em você mesmo, nas suas emoções. Às vezes você não sabe o que escrever, e aí quando você vai cavucar, você vai descobrir uma coisa que estava lá e você não percebia. Sim. E você escrevia num blog. Então, depois quando você começou a criar conteúdo, obviamente. Não era. Eu comecei no Instagram, eu comecei a criar conteúdo no YouTube, e aí eram vídeos, Aham. mas eu roteirizava os meus vídeos, então era muito mais um texto falado do que um vídeo de fato no começo, porque eu sabia me expressar escrevendo. Sim. Então eu escrevia e decorava e falava pra câmera, mas era muito mais um texto escrito. E comecei no Instagram a postar coisas do meu dia a dia e até o momento que eu decidi realmente expor a minha imagem, no sentido de vídeos e tudo mais, eu expunha a minha imagem escrevendo. Então, eu escrevia muito sobre tudo, sobre o dia a dia, sobre preconceito contra pessoas com deficiência, sobre, sei lá, coisas que eu tinha, insights que eu tinha do meu dia a dia sendo uma adolescente no interior do Rio de Janeiro e coisas do tipo. E nunca tive um blog, já tive um Tumblr. Olha só, Eu Taylor também Swift amo. orgulhosíssima. Orgulhosa. Já tive um Tumblr e eu escrevia. Era um Tumblr de postar coisas que eu escrevia. Olha, eu ia falar isso, eu sinto muita falta desses conteúdos escritos. Que hoje a gente sabe que o Instagram não é o que ele mais Sim, entrega, o que ele sim. mais gosta de entregar. Mas é exatamente o que eu falei, é uma imersão tão grande na consciência daquela pessoa. Sim. E tem coisas que a gente só vai expressar escrevendo, parando para escrever. Que quando a gente estiver num vídeo e vendo a nossa própria imagem e se preocupando com um milhão de Sim. coisas, É totalmente diferente. tem muita coisa pra distrair a gente da mensagem que a gente quer passar, do que a gente Sim. tá sentindo. Então eu sinto muita falta. Eu também sinto bastante. Inclusive, fiquei até pouco preocupada de eu ter falado essa informação aqui, porque daqui a pouco vão achar o meu Tumblr. Eu espero que não. Por favor. Vamos eu só procurar. queria dizer, teve um episódio anterior que eu revelei que eu escrevia fanfics do Shawn Mendes de terror e A gente dele vai sendo achar. perseguido, o Justin Bieber sendo perseguido, umas coisas. Encontraram. Acredita, Mentira! foram ler. Me manda, Eu vou por mandar. favor. Eu também quero Eu me ler. senti péssimo, eu vou com dor no meu coração. Foram as piores coisas que eu já escrevi na minha vida. Mas eu vou fazer vocês passarem por essa experiência por piedade de mim. Tá bom. Obrigada. Obrigada por isso, pelo entretenimento. Eu sinto que fazia muita parte de quem a gente era, né? Sim, Na demais, época, assim, demais. os textos. Tipo, eu estudei em colégio militar durante a minha adolescência. Nossa. E as minhas opiniões eram totalmente contrárias, né? Então eu era muito militante no Tumblr. Meus textos eram assim, só textão, militando. Hablando. Hablando mesmo. Porque era o espaço que eu tinha. Aham. Então, eu sinto que era muito especial, né, aquilo. Ai, que saudade, socorro. Sim. A gente podia Desativou. reviver o Tumblr. Vamos. Nossa, as fotinhas Se a conceitual. gente juntar todo mundo Eu acho que e rola. falar, gente, vamos, e aí 10 pessoas usando o Tumblr, acho que rola, né, gente? Acho que dá. Eu acho que Acho. vai. Acho que vai. É tipo o Orkut não voltou um tempo atrás? Ai, só ficou Deu uma na... voltada. Só ficou na fala, Ah, mas queria. porque a gente não usou, né? Pois a gente é. podia ter... Não, Queria. Fazer esse esforço. Eu voto nesse movimento. Tá. Eu era muito geração Tumblr também, amava. Muito bom. Mas quero saber da sua rotina hoje como criadora de conteúdo. Muito chique. Sim. É algo que muita gente sonha em viver e que muita gente não imagina. Eu, quando já trabalhava com criação de conteúdo antes de me dedicar 100% a isso, eu não imaginava o quão trabalhoso isso poderia Aham. ser quando tomasse maiores proporções. Sim. Como foi esse processo de você
começar a trabalhar com isso de fato e hoje ter uma rotina pra isso, ter obrigações, tipo, eu tenho obrigação, minha obrigação de hoje é postar uma foto no Instagram. Como é isso? Olha, é muito doido, porque eu comecei a criar conteúdo quando eu entrei na faculdade. Porque, como eu disse, eu era muito tímida. E eu sempre tive vontade, mas eu não fazia, porque eu morava numa cidade muito pequena no interior. E eu tinha muita vergonha, porque todo mundo me conhecia. Imagina, eu era a única cadeirante da escola, que só da cidade. E aí, todo mundo sabia quem eu era. Então, eu tinha muita, muita, muita vergonha. E aí, quando eu fiz faculdade, quando eu entrei pra faculdade, eu mudei de estado. E ninguém me conhecia. Ai, que delícia! E foi o meu momento de trocar de personalidade. E eu que é finalmente você agora? troquei de personalidade e escolhi a personalidade de uma pessoa super comunicativa. Porque eu tava fazendo jornalismo, né? E aí, eu me lembro que uma das minhas professoras preferidas da faculdade, numa das primeiras aulas, ela perguntou assim: quem aqui tem um canal no YouTube? E eu já tinha, mas eu fiquei quieta na minha, né? A sala eu tinha 100 pessoas, eu falei, eu vou falar que eu tenho canal no YouTube? Jamais. E aí eu fiquei quieta na minha. Mas Vai eu que não pude- bota no telão, pra toda a sala ver. pelo amor de Deus, acho que eu tinha um infarto. E aí eu falei que eu não falei nada, fiquei quieta, e ela deu um sermão na gente e falou, gente, vocês estão falando de jornalismo. Vocês não têm um canal no YouTube. Aí minha cabeça fez assim, ó. Ih, falei no microfone aqui. Perdão, pessoa que tá ouvindo. É o SMR da E minha cabeça explodiu e eu falei, gente, eu tô fazendo jornalismo, por que que eu não tenho um negócio? O que que eu estou fazendo que eu não estou fazendo o que eu quero fazer, de fato? E aí eu comecei, enfim, tudo isso pra contar que eu comecei a criar conteúdo, comecei a fazer vídeos no YouTube e eu comecei falando sobre ativismo, sobre preconceito contra as pessoas com deficiência, coisas que as pessoas que não têm uma deficiência muitas vezes não percebem que a gente vive. E as coisas aconteceram muito rápido. E aí, alguns vídeos viralizaram, e aí eu fui de 10 mil para 50 mil seguidores em, tipo, semanas. E foi muito desesperador. No começo eu ficava muito assustada, mas eu resolvi surfar na onda e fui. Até que eu comecei a receber propostas de contratos para fechar com marcas. E aí eu parei. Até então eu trabalhava, eu era estagiária numa empresa. Até então era um hobby. E aí quando eu comecei a receber propostas, eu pensei, não, peraí. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Acho que isso é um trabalho. E aí eu comecei, porque a gente não. É muito difícil. As pessoas não veem criação de conteúdo como um trabalho. E quando a gente começa, a gente também não entende que é um trabalho. E aí... E até no processo de valorizar o seu trabalho, na hora de Sim. botar um preço, na hora de fazer um negócio. Sim, com certeza. E foi assim que eu comecei e hoje em dia tô aí. Que Em todas as demais. redes sociais possíveis que você imaginar. Menos no Tumblr, porque eu não estou mais. Infelizmente, vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Até o final desse Hoje episódio. mesmo eu vou postar uma poesia no Tumblr. Mentira, gente, pelo amor de Eu Deus. Por adoro. favor, por favor. E, Ana, uma coisa que é muito legal é a forma como você fala sobre ser uma pessoa com deficiência e a forma como você mostra para as pessoas que você tem uma vida normal, Sim. que você tem vontades, tipo assim, sem capacitismo aqui. Sim. Eu sou uma pessoa como você, que tem grandes vontades e sonhos, e eu amei acompanhar a sua tour no Rock in Rio. Ai, sim. Queria que você contasse um pouco. Foi a primeira experiência viajando sozinha. Sim, foi a primeira experiência viajando sozinha. Ai, uau. Sim, eu tô morando sozinha agora. Eu Yay! tô dividindo, saí da casa dos meus pais, tô dividindo apartamento com uma amiga. E foi a primeira vez que eu fiz isso sozinha. E desesperador, mas agora na minha primeira viagem sozinha também foi mais assim, tipo, eu fui com amigas, mas eu não. Eu estava lá com amigas, mas eu não fui
daqui para o Rio de Janeiro com amigas. Então, o processo de sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro foi totalmente sozinha, viajei de avião. E foi muito legal. É muito doido para mim, porque quando você não tem uma deficiência, acredito eu, que fazer as coisas sozinha é um pouco mais fácil. É um pouco mais natural, não fácil, natural. E eu nunca fiz nada sozinha. E ter viajado sozinha foi muito, assim, tipo, explodiu minha cabeça e me colocar num lugar de que eu sou capaz de resolver qualquer coisa que tá acontecendo aqui, porque do que tiver que acontecer, vai acontecer e eu consigo fazer isso. E foi horrível, gente. Tive várias crises de ansiedade, 52 aproximadamente. Na última conta, foi mais ou menos isso. Aproximadamente 52 crises de ansiedade. Não dormi na noite anterior. Fiquei desesperada, mas deu tudo muito certo. E foi Ai, muito, que muito, demais. muito legal. Foi Que muito incrível. legal. Eu voltei pra casa extasiada. Ai, que Mesmo. delícia. Eu encostei a cabeça no carro, assim, e fiquei pensando bem aquela cena de clipe musical, sabe? Olhando pela janela, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu não acredito que eu vivi isso. E foi muito legal. Que Fiquei incrível. feliz de ter me permitido isso. Completamente. Quais lugares você sonha em conhecer ainda? As próximas O mundo viagens. todo. Apenas, acho que pode Acho começar com O com uma mundo tour. todo. Ok. Depois a gente vê um Marte, Vênus, a gente É vê o que a uma gente coisa faz. assim, se quiserem me colocar aí numa nave, Bora. eu tô aceitando. Agora, é minha desculpa pra tudo, gente. Qualquer coisa que eu vou falar, eu falo, gente, eu fui pro Rio de Janeiro sozinha, pelo amor de Deus. Claro que isso aqui vai dar certo, pelo amor de Deus. Né? Nossa, 100%. Você tem medo de avião? Gente, eu tenho pânico de avião e aí eu desenvolvi uma técnica que eu tô achando que não é muito boa. Que não tá funcionando muito bem, eu tô ficando meio mal. Mas a minha técnica é, na noite anterior, não dormir e virado. E aí você dorme na viagem. É incrível. Aí, só que não foi o suficiente. Virar não foi o suficiente porque ainda fico tenso. Aí eu tomo antialérgico, que não é muito indicado, não sigam essa recomendação. Incrível recomendação. Gente, não. Mas aí tem sido todo um processo aí pra eu começar a me acostumar com o voo. Porque é todo um processo pra mim. Aquele negócio saindo da terra, eu acho dá um pouquinho nervoso, too much. é. Mas sabe o que eu aprendi? No TikTok. Grande rede, grande rede. Pra mim, tudo que tá no TikTok é verdade. Sim, Eu resolvo sim. acreditar, eu escolho acreditar no que dizem. E, ai, que horror, né? Fiz jornalismo falando que tudo no TikTok é verdade. Meus professores estariam com vergonha de mim nesse momento. Que a gente fugiu totalmente do tópico, né? Sim. Eu tô amando. Mas eu vou te Tá explicar, só pra você não ter mais medo de avião. Eu vi um moço que era comissário de bordo explicando que é como se fosse gelatina. Imagina gelatina. E daí o avião, ele tá no meio da gelatina. Então, quando tem turbulência, o que acontece? A gelatina treme. Mas não cai, porque é denso. Bom. E foi assim que eu nunca mais tive medo de avião. O meu medo é a turbulência. O meu Tá negócio vendo? é a turbulência. Uma grande É gelatina. apenas um quebra-mola. Ali O meu na medo é gelatina. cair, espatifar, eu morrer. Gente, que Nada. incrível. Só isso. Eu Ah, tomo coisa 2 boa. Dramins, durmo, fico meio gente, louca. só recomendações legais Não. hoje no podcast. Não façam Nos isso. sigam para mais dicas de como viajar de avião. Da última vez, eu fiquei meio louca. Eu sou muito suscetível, assim. E aí eu comecei a rir sozinha, tipo... Isso é muito engraçado. Drogas? Pra quê? Pra quê? Quando eu posso tomar 2 Dramin. Que incrível. A gente vai viajar junto a próxima vez. Por amiga, favor. fechou? Qualquer festival, vamos. A gente faz Fechadíssimo. isso. Mas você comentou do TikTok, falando sobre aquele que tenta voltar pra pauta. Né? A gente já perdeu aqui o... Já foi. Já foi. A gente muda agora, não é mais sobre livros. A gente tá falando sobre Vida. aviões. Aviões. Um Claramente. podcast o sobre aviões. Airplane Podcast, sei lá, Talks. Eu tava conversando com os amigos ontem e eles me contaram que o Google já tá se mexendo porque agora o TikTok é meio que o novo lugar de busca, onde as pessoas estão entrando Sim. lá pra buscar informação Sim. e buscar... Enfim, eu tenho
eu fui uma noite com os amigos numa pizzaria e a gente tava muito confuso pra saber onde que a gente ia. E eles botaram no TikTok, pizzaria em São Paulo, Incrível. em determinado bairro. Apareceu um vídeo incrível, a gente foi lá, foi maravilhoso, foi uma delícia. E é muito doido. E então agora acho que a gente vai começar a ver o jornalismo. E que bom que você já tá fazendo isso, que é o jornalismo e o acesso à informação de muita qualidade e feito com muita responsabilidade por quem sabe o que está falando, chegando nesses outros formatos que não são o primeiro formato que a gente pensa de jornalismo, né? Sim. E acho que o trabalho que você faz é muito importante nesse sentido, de falar sobre assuntos muito importantes em diversas mídias, de diversas formas, pegando vários públicos. Você pensa nisso quando você cria o seu conteúdo? Sim, eu acho que o meu conteúdo, principalmente, eu falo que eu fiz jornalismo para isso, é contar histórias, seja minha, seja de outras pessoas, mas principalmente descomplicar as informações que chegam nas pessoas, sabe? Então, a gente tem muito tabu quando fala sobre deficiência, quando fala sobre pessoas com deficiência de uma maneira geral. E a nossa primeira reação é: não fala, não pergunta. Você vê a mãe com uma criança na rua, ou um pai com uma criança na rua, fala: não pergunta para ela, não pergunta sobre a cadeira dela. A nossa primeira informação é não perguntar e não querer saber exatamente e ficar guardado ali. Só que a gente é criado numa sociedade capacitista, numa sociedade que tem muito preconceito contra pessoas com deficiência. E não falar, eu digo que não falar é muito pior do que você falar, sabe? Porque isso fica na pessoa, fica no inconsciente, fica nas atitudes, fica nas ações. E eu tento nas minhas redes sociais falar sobre e tentar fazer com que as informações sejam mais fáceis e de serem consumidas. Então, eu tento falar sobre tudo que envolve o universo das pessoas com deficiência, seja sobre viajar sozinha, sobre minhas próprias experiências e vivências, quanto sobre notícias que deram na mídia sobre pessoas com deficiência ou sobre leituras que eu faço e que não tem nada a ver com deficiência, sabe? Mas eu tento sempre descomplicar a informação de alguma forma. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens das redes sociais, de você conhecer pessoas e conhecer assuntos que você não fazia ideia. Porque eu digo que a gente só pensa nas pessoas com deficiência quando a gente convive com elas. E muitas vezes a gente não tem acesso a pessoas com deficiência. Não é todo mundo que conhece uma pessoa com deficiência. Por isso, eu quero ser essa pessoa nas redes sociais. Eu me coloco nesse lugar de ser essa pessoa, de tipo, você não conhece, você não conviveu com pessoa com deficiência, não tem problema, estou aqui para tirar suas dúvidas. Faça isso, isso e isso, não faça isso, isso e isso, pronto, acabou. Vamos ser amigos e todo mundo fica feliz. Maravilhosa! Isso. O lembrete diário ali todos os dias, amei. Sim. Arrasou. E isso é muito legal porque eu comentei que eu tava muito na militância durante um período e lutava por todas as causas, assim, né? A branca querendo falar o racismo é absurdo. Já fui essa pessoa. Sim. E de todas as lutas, a última que eu tive acesso foi justamente sobre pessoas com deficiência. Porque eu não tinha o contato. Sim. E onde eu tive contato? Nas redes sociais. Sim. Né? E o seu conteúdo foi um deles. Pelo Twitter, eu sei que você não gosta muito disso. Mas eu comecei a te acompanhar pelo Twitter. E eu amo. É legal você expandir o Sim, seu olhar. com Você recebe muitos relatos, assim, de seguidores. Sim, bastante. Eu falo que eu crio monstros Ai, que delícia! anticapacitistas. Que Incrível. delícia! Porque eu começo a falar de acessibilidade, por exemplo, e aí as pessoas que me seguem... Antes eram só com os meus amigos, né? Eles são grandes monstros anticapacitistas, porque eles... Qualquer lugar... Eu nem tava no lugar, e eles falam, não, porque isso aqui, ó, não tem a rampa assim, ó, não sei o que, não sei o que lá, não tem banheiro. E aí as pessoas, depois que eu passei a criar conteúdo na internet, as pessoas me mandam falando, nossa, Ana, olha, fui num restaurante ontem
e tinha um carro estacionado na vaga. Eu fiz barraco na frente. Calma, não foi isso que eu incentivei. Não me incentivei a fazer barraco, mas... Não, mas é muito legal. Eu gosto muito. Eu tento dar atenção ao máximo às pessoas que mandam mensagem e ler e trocar, porque o que eu mais gosto de criar conteúdo é essa troca que eu tenho com as pessoas, sabe? Não só de eu postar e... Porque quando a gente tá na internet, a gente meio que não vê que os números ali são pessoas, né? É muito doido. E aí eu tento sempre falar, tipo, conversar com as pessoas e perguntar o que elas acham e descobrir novas realidades, porque o meu conteúdo não é pra mim só, mas é pra mim também. Mas não é só pra mim. E é muito legal receber esses relatos. Eu acho que é uma das partes que eu mais gosto, assim, de ter essa troca com as pessoas, de verdade. E de poder conhecer outros mundos também, claro, porque eu falo sobre a minha vivência, mas eu não tenho todas as vivências. Mesmo no universo de pessoas com deficiência, eu tenho uma deficiência muito específica. Eu não sei sobre outras deficiências, eu não tenho essa vivência, sabe? Eu não posso falar por todo mundo, mas eu gosto muito de receber esses feedbacks e ter essas trocas. Ai, demais. Eu sinto que isso alimenta a minha alma. Sim. Nada dá uma sensação melhor do que ter esse contato tão próximo com tanta gente. É Sim, muito legal. É muito, muito legal. Queria voltar num tópico que a gente já viu que é meio polêmico, que é o Twitter. Gente, eu não sei usar, eu não consigo. Eu me sinto muito estranho, porque eu vou de um oposto pro outro, né? TikTok, todo mundo dançando, sorrindo. Felicidade, serotonina, demais, depressão, nunca existiu. Jamais. Só quero saber de coisas pra cima. De repente eu vou pro Twitter, meu Deus, tá todo mundo muito mal. É desesperador, é horrível. Não, assim, eu falei brincando antes da gente começar a conversa, eu falei que não era pra falar que eu me conhecia no Twitter. Porque eu me exponho demais no Twitter, é um pouco vergonhoso. Mas o Twitter é um ambiente muito legal, mas ao mesmo tempo, pra mim, no momento, tem sido um pouco nocivo. Porque cai muito naquele lugar de terra sem lei. E de que as pessoas podem falar qualquer coisa a hora que elas quiserem. Porque é a opinião delas, sabe? Só que a opinião das pessoas muitas vezes machuca. Sim. E reflete vários preconceitos, várias discriminações. Sim. Então, é um lugar legal pra estar. Porque você tem muito essa troca de conhecer pessoas e grande parte das pessoas que me conhecem é no Twitter. E não é a rede que eu sou que eu mais tenho seguidores. E é muito engraçado isso, porque a galera do Twitter é muito engajada. Então, se a gente decidir alguma coisa no Twitter, vai ser, entendeu? É isso, é a nova lei que a gente decidiu no Twitter. É muito engajado. E isso é muito legal, eu gosto bastante de poder falar, e de me comunicar através da escrita, que eu ainda acho que é o que eu melhor sei fazer. Mas também é muito nocivo. Eu já recebi muitas mensagens ruins no Twitter por conta disso. Poxa, galerinha do Twitter, melhorem essa parte então, pelo amor de Deus. Não, mas é muito legal, vale a pena estar lá. Quem sabe não dou uma chance aí, o Twitter valente vem. Mas, tem uma pergunta que não quer calar. Você ama escrever, ama se expressar. Se fosse colar um livro da Ana Clara, como ele seria? Como você imagina o livro ideal pra você? Olha, eu falaria sobre o universo das pessoas com deficiência, com certeza. Dentro de ficção? Gosto. Tá. Mas não sei se eu ainda estou preparada para escrever uma ficção. Ok. Não sei se eu tenho bagagem para isso suficiente. É porque na escrita jornalística é um outro lugar, né? Total. E é um pouco difícil sair da faculdade, sabe? Eu acabei de me formar, ainda está sendo um pouco complicado. Mas nos meus últimos anos de faculdade, inclusive no meu TCC, eu fiz sobre jornalismo infantil. E eu falei muito com crianças e para crianças. E desbloqueou uma paixão na minha vida de falar com crianças. Então, eu escreveria um livro infantil, com certeza, num primeiro momento. Ainda sonho muito. Sabe qual é o meu maior sonho? Posso compartilhar? Por favor. Escrever um livro, ou um filme, um roteiro, enfim, que seja o maior clichê possível,
Que delícia. Só que a personagem principal tem uma deficiência. Por favor, por favor, Estamos por favor. prontos. Eu queria muito viver isso, porque eu acho que a Ana Clara adolescente merecia isso, sabe? Eu acho que a Ana Clara e muitas outras Ana Claras Com certeza. precisariam disso, porque os clichês, eles meio que são tirados da gente o tempo todo, né? Então, eu escreveria o maior clichêzão. Clichê, sei lá, tipo, caiu os livros no chão, e daí a pessoa vai lá e pega, ai meu Deus, me desculpa, como o céu está banado, perdão. E aí eles se apaixonam e vivem uma história feliz com 2 filhos e um cachorro. Ai, E aí chega o Luan quero! Santana cantando. É tudo isso Por que eu favor, queria, por sabe? favor. Era o meu maior sonho. Eu sei que esse momento ainda vai chegar, mas Com ainda certeza. não é agora. Sim, a gente falou sobre isso na literatura com representatividade LGBT, Sim. que a gente teve um momento da invisibilização, em que esses personagens não eram protagonistas de nenhuma história, e a gente viveu uma avalanche de romances, clichês, histórias clichês com protagonistas queer. Sim. E agora a gente tá nesse momento de ver para além do clichê e ver Sim. personagens queer matando, roubando, sendo grandes safados que eles são. E eu acho que com personagens de pessoas com deficiência, a gente ainda tá nesse primeiro momento. Sim. E, eu amei tanto o que você falou. Eu quero Sim. muito esse livro. De viver as Vem aí. histórias que a gente sempre ouviu sendo contadas com todos os outros tipos de personagens e protagonistas. Sim. Pra Então- fazer a família tradicional dar uma chorada. Exato, Oh, por meu favor. Deus, como assim? Que loucura. Que delícia. Vamos pro nosso quadro? Eu tenho uma Vamos. pergunta antes. Sim, Esqueci. senhor. Ana Clara, daqui a 5 anos, como Putz. você vê seu futuro? O que você quer fazer a partir de agora? Uma grande influenciadora, leitora, jornalista. Ai, gente, eu queria ser rica. Ok, herdeira. Sim. É que a herdeira não vai dar mais, no caso, porque eu já nasci. Infelizmente, não sou filha de Beyoncé. Uma pena, realmente, gostaria. Poxa, Bey. Não foi Uma dessa pena. vez. Não foi. Se ela quiser me adotar, eu tô... Quando abrir vaga. Quando abrir vaga, eu tô... preferencial, tá, gente? Gostaria de dizer a todas as gays que eu, além de gay, tenho preferencial. Então, por favor, não compitam Respeitem. Então, comigo. Eu tô na frente, por favor. Não, eu acho que eu tô vivendo uma fase muito nova de descobrir mais sobre mim e descobrir mais sobre a minha própria vida. E acredito que daqui 5 anos eu queria muito continuar falando com as pessoas, principalmente. Continuar me comunicando e passando a minha mensagem, seja ela qual for. Seja a minha mensagem, sei lá, não usem Twitter, até falando sobre ativismo LGBT ou de pessoas com deficiência. Mas principalmente de conhecer pessoas, de ter contato com pessoas diferentes e poder ser reconhecida e ocupar um espaço que eu sempre quis ocupar, sabe? Acho que daqui lindo. 5 anos, talvez uma meta um pouco curta, tudo isso que eu falei, mas talvez estar vivendo disso. Já estou no momento, mas estar vivendo disso confortavelmente é a meta. Demais, E vai antes- acontecer. E com o livro lançado. Yay! É isso que eu ia Por favor. perguntar. Antes do jogo que a gente tem, desafio, podemos esperar livro, né? Podemos, em breve. Ai, meu Deus. Mais ai, meu breve Deus. do que vocês esperam. Tem um tempo, não? Não tem um tempo, mas vem aí. Vem aí. Grandes emoções nesse episódio, amei. Quem sabe no próximo episódio ele já não esteja Sim. lançado. E no esquilo, queremos, tá? Sim. Queremos Yes. muito. Tá bom. Demais, eu amei essa novidade. Vamos pro nosso quadro. A gente tem um quadro com perguntinhas sobre a sua vida literária, curiosidades, perguntas polêmicas. Ai, meu Deus. A gente quer saber os seus top 3 livros do momento. Pode ser do momento, coisas que você leu agora, ou pode ser da vida, se você quiser também. Tá bom. A Vida Invisível de Ed La Rue. Putz.
Pô, perguntinha. Essa parece muito fácil, né? indefesa, assim, mas muita gente trava nessa, né? É. Eu travei completamente. Eu não sei escolher, não, gente. Eu tenho o ascendente de Gêmeos. Eu não sei escolher. Deixa eu pensar. A Vida Invisível de La Rue, já falei esse, né? A Vida Invisível de Angela Rua, a Vida Invisível de La Rua, a Vida Invisível 3 de... volumes. Beleza. Volume especial. A edição em Capa dura. preta, capa dura, capa branca. Não, o último que eu li agora, Sem Coração, que é a Ai, história Alice. da Rainha Vermelha de Alice no País das Maravilhas. Ah, é aquele É com a capa muito branca. legal. Que tem Sei. a rainha. Isso é muito, muito legal. Eu sou muito fã de Alice no País das Maravilhas. Muito, muito fã. E é um livro que não é original, né? Não é real, óbvio que não é, né? Alice no País das Maravilhas não é real. Não é a história, né? Oficial. Mas é uma releitura de como seria a história da Rainha Vermelha. Ai, que legal. Muito, muito legal. A capa muito é legal mesmo. incrível. Ai, como estou esquecendo de um dos meus livros preferidos. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Yes! Perfeito. Arrasou. Nossa, é muito bom. É Sim. tudo, né? Sim. Nossa, quando eu terminei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu pensei, cara, isso não é um livro, isso é uma experiência completa. Tem Sim. todos os tipos de emoções. Todos. Fui fazer o clássico ato do leitor de Sete Maridos, que é pesquisar no Google se a Evelyn Hugo não existiu de Cara, eu verdade. juro pra você. Meu Deus. Cara, essa mulher existiu, tenho certeza Não é absoluta. possível. Não é possível que ela não existiu. Certeza. Certeza. Que a jornalista foi a própria Taylor. Aham. E aí ela não revelou, Aham. só ela mudou dados da história só pra gente não E foi assim que a gente descobrir. criou uma fanfic de Evelyn Hugo. Vamos O link escrever. tá aqui Vamos. Amo. Segunda pergunta, um livro que marcou muito a sua infância. Ai, vai ser muito clichê se eu falar os gibis da Turma da Mônica. Vai, mas tá tudo bem. Quem não? Eu acho que essa é uma pergunta que 99% da população brasileira faria. Com certeza. Eu fui proibido de ler, né? Durante o almoço. Então. Tive que... Mas acho que minha infância barra adolescência, a seleção. Amo. Nossa, eu fui ver ano passado. Eu não sei só. se eu seria cancelada por isso, mas eu tinha 12 anos. Então Não, acho todo que tá mundo tudo ama bem. a seleção. Eu amo demais. Depende. Peraí. Então, a gente vai problematizar aquelas. Mas você era Team Aspen ou Team Maxon? Ai, eu gostava do Max. Ok. Não, tá tudo bem. bom. Podemos ser Eu fiquei amigos. com medo da minha de ser excluído o episódio do podcast Não. agora. Ai, deu um erro aqui na câmera. Ai, que pena, não poxa. vai ter, O gente. microfone não tava ligado. Ai, que pena. coisa. Maxon é a única resposta possível. Sim, é a eu única não gosto possi- do Aspen, nunca Ninguém gostei gosta, dele. não dá pra gostar, ele é Não. péssimo. Um lixo. Eu aqui assim, ó. Você gostava dele? Gostava Que até bom. reler Ah. o começo. Você releu? Ele só o começo. A gente seria cancelado se a gente... Tipo, problemáticas, muitas? Tipo, machista? Um pouco. Não, porque é. Não, é porque a gente tem que saber identificar, com certeza, com certeza. O livro já é um reality show pro boy encontrar uma noiva, Então, né? eu tenho Vamos um pouco de começar medo daí. de reler essas coisas de novo, sabe? Porque eu gostei muito, mas aí vai que, né? Com certeza. Tava sendo escrota, que pena. Aquele tipo de livro que, do jeito que tá na nossa memória, tá bom. Tá bom, tá ótimo. A ótimo. experiência Por foi favor, ótima. não me fala. Um livro, essa é boa. Um livro que você usaria pra se declarar pra alguém. Putz. Ih, difícil, hein? Pode ser um filme, pode abrir pro que você quiser. Caraca, sei lá. Não faço ideia. Meu Deus, calma, gente, vai vir. Um filme que um livro que eu usaria pra declarar pra alguém. Essa é bem... Eu nem lembro o que eu respondi nessa. Se não foi Heartstopper, pelo amor de Deus, eu tava errado. Eu tava completamente equivocado. A minha resposta claramente seria Heartstopper. Não, Eu acho que eu já deu respondi sua outra resposta, coisa. não pode trocar. Eu acho que não foi. Não pode trocar, infelizmente. Poxa. Você que é o host do podcast, mas eu tô aqui falando que não pode trocar. Sua resposta... Cara, eu acho que eu usaria... Romântica Incorrigível, né? Eu usaria A Vida Invisível de Angela Rue.
Ok. Porque, assim, ela viveu muitos anos Uhum. e continua apaixonada pelo mesmo cara. Olha que romântico. Não, essa é uma Ah, boa. lindo. Essa é uma fofo, boa. né? Foi fofo. Foi Fofo. fofo. Um final de um livro que todo mundo gosta, mas você não. Ai, eu vou ser julgada. Assim, não é que eu não gosto, tá? Já me defendendo aqui, ó. Quem me conhece sabe. Não é que eu não gosto, tá? Mas eu esperava um pouco mais. Eu vou falar rápido e de olho fechado pra não ver o julgamento. É vermelho e branco sobre azul. Esse episódio tá cancelado, galerinha. sabia! Muito obrigado. Acabou agora. Eu sabia que eu ia ser julgada. Ai, perdão. Tudo bem, tudo bem. Assim, gostei, mas eu achei mais fanfic do que eu queria. Não, é 100%. Então, É eu não tava 100%. esperando, eu acho, sabe? O É uma livro fanfic- enrola. É! Enrola. Vou agora falar. Ah, obrigada. Vamos. Habla. O livro Habla enrola, mesmo. Fiquem podia aí, ter então. metade das Ai, páginas. sim. Ai, fala muito coisas de governo. Eu não sou muito boa nisso, sabe? Chato, a gente quer pegação. Leis, a gente quer casal, romance, sabe? E daí que ele é filho da presidenta, sabe? Tipo, o que me interessa? Não Podia me ser interessa. qualquer um. Foda-se. Só quero Oh, ver- meu Deus, perdão pela palavrão. Fiquem vocês duas aí, então. Eu vou fazer meu outro podcast só sobre vermelho, branco e sangue azul. Mas Não, eu amo. Mas eu gosto, eu gostei. Eu só Eu não amo gosto demais. tanto quanto as pessoas gostam, sabe? Ok. Não, tudo bem. Tá tudo Peço bem. perdão. Um final de livro, e aí a gente sempre abre pra também filmes, séries, o que você quiser, que você gostaria de rever, reler, reassistir, reouvir. Pode ser tanto porque você gostou muito e você quer passar por essa experiência de novo, ou porque você faria diferente. Eu gostaria muito de passar pela experiência de ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo de novo. Sim! E é muito triste, porque por mais que eu releia, não é a mesma experiência de É. você ler pela primeira vez. É igual Mentirosa, já leu Mentirosa? Já! É isso! Exatamente isso. Exatamente isso. E eu gostaria muito de de poder ter a experiência de ler pela primeira vez. Nossa, total. Muito. Eu acho que total. seria o livro que gostaria de perder a memória só pra poder ler de novo. Que delícia! Não, mentira, gente, eu não gostaria, não. Porque vai que aquele, sabe aquele filme do... Ah! que ele fala e acontece? Aham. Esqueci. Qual o nome? Do... Se eu fosse você. Se eu fosse você. Ah, eu tava pensando em outro, ok. Achei que era Brilho Eterno. Pode ser De uma também. mente sem esse aí. Choro. Triste. Não, mas gostaria de ler de novo. De novo. Demais. Ana Clara, muito obrigado! Foi Eu que demais! agradeço. Foi uma conversa muito gostosa. Obrigado pelo seu conteúdo, obrigado pela forma como você faz conteúdo. Continue presente aí na internet, falando Com com a gente, certeza. comunicando com a gente. Ansioso pelo livro, tamo aí. E obrigado por estar aqui com a gente, foi um prazer. Imagina, Divulgue eu aí que suas redes, por agradeço. favor. Vocês conseguem me achar como Ana Clara Moniz em todas as redes sociais possíveis, menos no Tumblr, deixe claro. Não, então Sem poesias Sem por enquanto, poesias. pessoal. Depois aí o livro que eu vou lançar É Poesias de Ana Clara. Fotos conceituais, aquele filtrinho de foto antiga do Tumblr. Vai ser isso. Não, Ana Clara Moniz em todas as redes sociais. No Instagram, o meu @, _ Ana Clara BM. E é isso, tô por aí. Sempre tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Amei conhecê-los e conversar com vocês. Obrigada por não me cancelarem, por passarem pano pra mim. A gente tá aqui pra isso. A gente trouxe um pacotão de pano só pra passar. Pra todos. Muito obrigado, de verdade. Vocês me encontram como @o Thiago Valente em todas as redes sociais. E Skillers... As redes sociais estão aqui embaixo. E se inscreva, ativa o sininho, curte e comenta emoji do final. A gente tá fazendo um emoji secreto pra quem chega até o final do episódio. Tá. Você pode escolher o emoji. Meu Deus, que responsabilidade. Emoji final. Ai, gente, por que vocês fazem eu escolher coisa? Tá, emoji final é
estrelinha. Estrelinha. Sabe aquelas Que que tem são na três capa de estrelinhas? A Vida Invisível de Ed La Rue. Ai, É isso. ai, você pegou o conceito que eu tava querendo passar. Nem era isso, não tinha pensado nisso. Mas Era assim. Foi pensado. Tudo Comentem a conectado. estrelinha aqui, não importa a rede que vocês... A plataforma que vocês estão ouvindo ou assistindo esse episódio. Muito obrigado por estarem aqui. Foi uma experiência incrível poder fazer parte. Eu tô até um pouco rouco que nem você agora, amiga. Mas foi uma Dá experiência... umas mãos e chorar. Vamos. Só no própolis. E o próximo vai ser a SMR. ASMR pra poupar a voz. É. Fazer Pra trazer assim, um ó. negócio pra vocês dormirem. Ai, que delícia. Tô todo arrepiado. Obrigado por ouvirem e assistirem até aqui. A gente vai ter um episódio bônus que vai ser incrível. A gente vai lembrar de tudo que aconteceu nessa segunda temporada do Esquilo Talks. A temporada Thiago Valente. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Que eu acho que é a única vez que eu vou ter uma temporada de alguma coisa com meu nome. Fino demais. E... Demais. A primeira de muitas. A primeira de muitas, amém. E é isso, eu não sei nem como terminar isso, então eu vou terminar logo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. A gente se vê aí na internet. Não deixem de acessar o app do Esquilo, a Esquilo Store. E é isso, falou, pessoal.